Pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai dar uma pausazinha no conteúdo que a gente tem analisado juntos, que é um conteúdo mais da história da Europa, e fazendo uma revisão aqui no nosso cronograma, eu senti essa vontade de colocar um conteúdo sobre África, né? Primeiro porque, para além, né, da questão de prova, da recorrência da presença de questões sobre essa temática no Enem e em outros vestibulares, é importante também a gente usar a história como um instrumento, inclusive, de desconstrução de estereótipos e de olhares que a gente acaba carregando sobre alguns temas escolares, né? Vocês já devem ter tido essa discussão em algum contexto, mas a gente começou de fato a inserir a África no currículo escolar só após uma aprovação de uma lei que veio no governo Lula, né? A exigência, então, de colocar estudo de civilizações africanas e das populações originárias da América, porque até então, antes não existia, ou quando existia, né, eram conteúdos retratados de forma bastante problemática. Inclusive, eu sempre gosto de começar essa aula fazendo uma certa provocação, né, de pensar o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa a respeito do continente africano. Sempre que eu faço esse experimento em sala de aula, invariavelmente, às vezes, né, dependendo, claro, da turma que eu estou lecionando, mas normalmente a visão que os alunos carregam tem muito a ver com essa imagem, né? É uma África exotizada, a África das savanas, dos animais selvagens, ou uma África cujo recorte normalmente a gente estabelece a partir da fome, da miséria e das guerras civis. Só que, pessoal, o grande problema dessa visão que a gente carrega sobre o continente africano está ligado ao fato que o nosso olhar sobre a África é muito colonizado, né? A gente continua tratando até hoje a África como se fosse um grande país, sendo que, na verdade, a gente está falando de um continente com mais de 50 países, né? Muito diversos entre si, com características culturais, linguísticas, étnicas muito distintas. Infelizmente, eu não tenho muito tempo para explorar isso nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui a indicação, inclusive na descrição desse vídeo, de uma comunicação que eu gosto demais, inclusive de uma autora fantástica que eu recomendo para vocês, que é a Chimamanda Adichie. Ela faz esse vídeo numa comunicação do TED, em que ela elabora esse princípio do perigo de uma história única, né? A grosso modo, a gente vai ver que a Chimamanda, ao longo do vídeo, ela vai falar sobre o quanto que histórias de determinados territórios ou povos, e aí ela parte do continente africano, porque é de onde ela vem, ela é uma autora nigeriana, mas ela expande essa análise para outros territórios, sobre o perigo da gente reforçar estereótipos sobre um determinado povo. Então não se enganem, a África também é isso, né? A África é o lugar das savanas, a África é um lugar, né, um continente de pobreza e de guerras históricos, mas é muito complicado a gente definir o continente a partir desses critérios. Eu não defino a América a partir da pobreza de países como o Haiti. Então por que definir um continente tão rico e tão diverso historicamente como a África, a partir de critérios relacionados apenas à pobreza, à escravidão, e por aí vai. E lógico, né, gente, tem uma leitura racista, uma leitura colonizada, que há umas boas décadas, né, a gente tenta desconstruir isso por meio do conteúdo da história. Então eu vou indicar para vocês esse vídeo aí, assistam e depois comentem aí o que vocês acharam dele. Então, para a gente falar sobre África, primeiro, né? A gente normalmente divide o estudo em África antiga, mas aqui o foco da nossa aula hoje vai ser a África pré-colonial. O termo colonial que eu estou usando aqui é o termo que vai dizer antes da chegada dos europeus, tá? A gente vai analisar como grandes civilizações se desenvolveram ao longo da história. Primeiro ponto, né? A África é considerada aí o berço da civilização. Os fósseis humanos mais antigos foram encontrados na região hoje da atual Etiópia. Na antiguidade, eu ressalto aqui para vocês 3 grandes reinos que eu coloquei no final desses slides indicação de leitura e de vídeos também para vocês se interarem mais, que é o Egito, o reino de Cush e o reino de Axum.
São três grandes civilizações antigas que acabaram moldando muito aí do que a gente conhece da política antiga no continente africano. São civilizações que desenvolveram ali em períodos contemporâneos aos mesopotâmicos, aos persas, aos gregos. Então é bem legal depois vocês buscarem um pouco de informação sobre esses três reinos. E aí, quando a gente fala sobre história da África, um dos obstáculos que durante muito tempo a gente teve para acessar as fontes é que ainda hoje muitas sociedades africanas se baseiam no princípio da oralidade. Uma rápida explicação: até o século XIX, os historiadores não consideravam relatos orais como fontes confiáveis para o estudo da história. Isso começa a mudar a partir do XIX ali para o XX, e relatos orais, elementos da cultura imaterial e da cultura material passam a ser considerados fontes históricas importantes. E no caso de algumas civilizações africanas, existe a figura dos griots, que são os museus, né, as pessoas museus, ou seja, são as pessoas mais velhas, né, que carregam aí consigo uma sabedoria ancestral e que passam esses ensinamentos de geração em geração. É uma figura existente ainda hoje em várias comunidades africanas. Na questão da religiosidade, a gente destaca a presença das religiões animistas, que estão ligadas muito na ideia de que o mundo espiritual e o mundo terreno eles estão interligados. Então, há crença em animais, em forças da natureza. O continente africano se islamiza também, sobretudo o norte do continente, e há a presença do cristianismo em alguns reinos africanos também, desde antes da chegada dos europeus. Um dos primeiros reinos a se cristianizar foi o reino de Axum, no século, agora me escapou o século, mas se eu não me engano, século VI ou V, em que o monarca do reino de Axum se converte ao cristianismo. Então a gente tem a presença dessas religiosidades. Na questão de organização, né, os laços dentro do continente africano, principalmente dessa África antiga, eram muito baseadas num critério de organização familiar. As sociedades elas podiam ser patriarcais ou matriarcais, e a poligamia, principalmente a masculina, ainda é praticada em alguns territórios desse continente. E na questão de organização de poder, eu vou falar um pouco dos reinos africanos, nem todos eles partiam de uma concepção semelhante à Europa, aquela ideia do absolutismo que a gente discutiu em algumas aulas. Muitas vezes, a liderança dentro desses reinos podia ser escolhida, podia ser o que era mais habilidoso politicamente, ou um caçador, ou alguém muito voltado para as atividades do comércio, e a gente vai ter as relações de poder sendo sustentadas por laços de ancestralidade e parentesco, e confederações, reinos, desde a antiguidade se formaram no continente africano. Então, toda vez que você pensar em reinos na história, contempla também os reinos africanos. A gente tem uma visão muito eurocêntrica, né? Sempre que a gente pensa em monarquias, a gente pensa nessa monarquia europeia, sendo que, na verdade, o continente africano foi um território muito frutífero para o desenvolvimento de grandes reinos e de grandes civilizações. Os principais reinos dessa África pré-colonial se desenvolveram nesse território que vocês estão vendo aqui no mapa, que é o território do Sahel, a região do Sahel, que contempla aí um pouco essa faixa mais ao sul do deserto do Saara. Então, para a gente falar dos reinos africanos, eu citei aqui 3, mas eu acabei acrescentando um que eu esqueci de colocar aqui, que é o Reino do Congo. Lembrar da importância, né, dos rios, principalmente aqui eu destaquei o rio Níger, mas o rio Nilo, o rio Níger, todos esses rios foram muito importantes, tanto para o desenvolvimento desses reinos, quanto também para o acesso, né, a rotas de comércio, a agricultura, que eram atividades muito exploradas por esses territórios. Então a gente tem 3 grandes reinos da era cristã, são reinos que se estabeleceram por volta do século IV ao século XV da era cristã. Nós temos o reino de Gana, o reino do Mali e o reino de Songhai. O reino de Gana, ele foi conhecido por ser um dos reinos mais... deixa eu só me arredar aqui um pouquinho, porque eu estou ficando na parte do texto, então eu vou me jogar aqui para cima. O reino de Gana, ele ficou muito conhecido por ser um reino muito rico em mineração, principalmente em ouro. Os relatos históricos que nós temos desse reino é que até os cachorros usavam coleiras feitas de ouro. A principal atividade econômica, então, era a mineração, aliada ao comércio, e Gana acabou sendo invadida no século XIII por um outro reino,
que vai ser o Reino do Mali. Pessoal, muito cuidado quando a gente vai analisar o continente, o mapa, né, do continente africano, só voltar aqui rapidinho, lembrando que essas fronteiras que a gente está acostumado a ver no mapa atual da África, elas foram definidas de forma arbitrária no século XIX pelos países europeus. Então, quando eu falo aqui o Reino de Gana, eu não estou dizendo necessariamente o atual país Gana. Então, eram territórios outros, diferentes, nessa época do período pré-colonial. O Reino de Gana foi um reino, então, extremamente rico, principalmente na questão da mineração, e no século XIII eles acabam sendo dominados pelo Reino do Mali. A liderança, né, o Sundiata Keita, vai ser o responsável por dominar e incorporar o território de Gana ao Reino do Mali. É um reino islamizado, então eles se convertem ao islamismo e, além do ouro, eles vão diversificar para a atividade da exploração do sal. O sal, como muitos de vocês devem saber, já foi utilizado como uma moeda de troca muito importante no mundo antigo, inclusive é daí que vem o termo salário, né? A palavra salário vem da palavra sal, porque muitas pessoas recebiam pagamento por trabalhos que faziam por essa uma quantidade definida de sal. O Mali também vai ser um império, né? Eles acabam se organizando em um grande império. Uma característica muito interessante é que, por ser um reino islamizado, e lembrando que o Islã, você precisa fazer um estudo do Corão diariamente, a grande maioria da população do Mali vai ser alfabetizada. Então, o Sundiata Keita ele vai estimular a criação de escola, de bibliotecas, além, claro, né, da formação de exércitos muito bem equipados para proteger esse império. Aqui na foto, a cidade de Tombuctu, que é uma das cidades mais importantes aí do Reino do Mali. E, por fim, o reino de Songhai, que acaba também dominando o reino de Mali e de Gana. Então, aqui no mapa dá para a gente ver que, na questão de extensão, o reino de Songhai é um dos maiores. Eles duraram aí cerca de 800 anos, então considerado um dos mais longevos impérios africanos. A organização política deles é menos centralizada, então havia a presença de províncias, economia também baseada na mineração, no sal e no tráfico, né, no comércio de pessoas, no tráfico de escravizados, e o declínio deles se deu no século XVI, que foi pelo Marrocos. E por fim, pessoal, o Reino do Congo. O Reino do Congo, né, ele vai ser estabelecido aí a partir principalmente do século XIV. Tem uma curiosidade, né, os portugueses entraram em contato com o Reino do Congo em 1483, e o Manicongo, que era o nome, né, o título dado ao monarca do Congo, ele se converte para o cristianismo. E ele tentou fazer disso uma estratégia, né? Qual que era o objetivo dele ao converter para o cristianismo? Era tentar estabelecer uma relação mais amigável com os portugueses. Só que nessa altura a gente já sabe, né, que a chegada dos europeus no continente africano acabou significando o domínio por parte do europeu de vários desses reinos. E é exatamente o que acontece no caso do Reino do Congo. Já nos séculos XV para o século XVI, os portugueses intensificam o domínio, inclusive é dessa região que vem grande parte das pessoas traficadas para o Brasil. A população banto, um povo, uma etnia, era muito comum de viver nessa região e muitos deles acabam vindo aí nesse tráfico de pessoas. E aqui a gente tem uma imagem, né, do José I, né, o nome de batismo dele no cristianismo, o José I, o rei do Congo. Quais que vão ser as motivações, né, para a chegada dos europeus na África? A gente já viu, inclusive se você está chegando no canal agora, tem um vídeo sobre expansão marítima em que eu falo um pouco do interesse por trás das grandes navegações e da chegada dos europeus aqui na América e na África, mas o objetivo dos europeus na África era algo muito semelhante ao que se tornou na América. Era o estabelecimento do comércio, lembrando como esses reinos eles eram muito ricos em mineração, principalmente ouro e prata, isso desperta a cobiça do europeu, e ao longo do século XVI os europeus eles intensificam aí o tráfico de escravizados, né, de pessoas em condição de escravidão, iniciando aí um dos maiores crimes contra a humanidade e também um dos maiores tráficos de pessoas que se tem notícia.
Então é importante, né? Aqui eu não vou dar um foco muito grande para a chegada dos europeus, porque o meu objetivo aqui nessa aula hoje foi trazer um pouco sobre essa África antes da chegada do europeu. É mais do que necessário que a gente se utilize das disciplinas escolares para desconstruir estereótipos e desconstruir noções muitas vezes equivocadas ou limitadas a respeito de um continente tão diverso quanto é o continente africano. Como eu falei aqui no final, eu coloquei algumas indicações de leituras e vídeos no YouTube. A nossa aula continua nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou questionamentos, a gente continua conversando. Beleza? Um beijo para vocês, gente. Bons estudos.